E isso já quer dizer muito para nós, a respeito da linguagem dessa árvore, tá. Então assim, meu convite primeiramente é para vocês pararem e respirarem. Ai, 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 vamos respirar. Vamos respirar e entender, primeiramente, como funciona essa comunicação, tá. Como que funciona essa comunicação? A comunicação com o reino vegetal, ela acontece de um modo, subliminar, subliminar. A linguagem deles é por um som que entra no nosso sistema recordando da época que a gente falava com esses seres, da época que a gente sentia o coração pulsante da terra, da época que abraçar uma árvore ia muito além de querer comer os frutos que ela concedia, ou de se refrescar debaixo de sua copa abundante em sombra e frescor. Falar com esses seres é ouvir essa linguagem subliminar, que acontece de um modo muito sutil, diretamente com o nosso coração. A linguagem subliminar que a gente conhece, né, é a linguagem que a gente vê nas televisões, por exemplo, nos celulares, né. Eh, Mensagem subliminar, ela carrega uma coisa que a gente chama vetor. Vetor de força. O que que é um vetor de força? Eu vou falar de um modo bem en passant para não me estender, porque não é o foco desse vídeo. O vetor de força é uma informação escondida através da imagem que você está assistindo. Então, esses seres vegetais, eles se utilizam disso de uma forma natural. É a primeira linguagem subliminar do mundo foi a dos vegetais, dos minerais, dos animais. Eles conversam com a gente em uma outra frequência, que não é a frequência audível muitas vezes, mas é uma frequência que a gente sente no coração. Vou comer jabuticaba. Vou deixar vocês com muita vontade de comer jabuticaba. Hum. E aí, eles vão inspirando a gente. Vão inspirando a gente. Acontece a mesma coisa que quando acontece numa televisão, por exemplo. Quando você está lá assistindo uma série e você não consegue parar de assistir a série, pode ter certeza que ali está cheio de mensagem subliminar para te prender justamente dentro daquilo. Só que o reino vegetal, ai, 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 eles são tão amorosos. Eles não fazem nada que a gente não queira. E eles não cobram nada da gente. E eles não impõem nada da gente. Eles não vão forçar você ficar aqui debaixo deles, conversando sobre eles. Não vão, não vão. Porque a linguagem subliminar que eles usam é a do amor. É do amor sem condições. Então, essa árvore, a jabuticabeira, ela representa a prosperidade, a abundância, porque a jabuticabeira, ela dá frutos, muitos frutos. O caule dela chega a ficar todinho coberto de flores que se transformam em frutos. E ela é diferente porque esses frutos não dão nos galhos somente e ficam pendurados como normalmente acontece dentro da botânica. Eles ficam encravados no corpo dessa mãe. Ai, que lindo! E eles ficam dessa forma ali, grudadinho no corpo dessa mãe,
sendo protegidos da chuva, do vento, de tempestades muitas vezes, para que eles possam ser colhidos no tempo certo. Porque essa é uma outra informação da jabuticaba. A jabuticaba, ela demora uns 30, 40 dias entre a floração e o fruto maduro, né? E quando eles amadurecem e você colhe esse fruto, eles duram apenas 24 horas. Eles não duram mais do que 24 horas, né? Então, às vezes a gente usa para fazer geleia, para fazer licor, enfim, tem uma infinidade de coisas que você pode fazer com jabuticaba. Mas é aquele período da colheita até você manipular esse alimento, é 24 horas. É o tempo que ela tem para chamar os pássaros, né? A jabuticabeira tem uma coisinha na casquinha dela que chama, eu até anotei aqui porque vocês gostam, né, de nomes chiques, então eu vou trazer aqui a informação. Ela tem uma coisa que chama antocianina. O que é isso? É o que deixa a casquinha dela roxa, esse tom arroxeado. E essa antocianina é tipo um radarzinho para os passarinhos, dizendo, olha, estamos ótimos aqui para ser comidos. Aí ela é uma árvore que ela chama a atenção de vários pássaros. Vários pássaros se beneficiam com a jabuticaba. E é o sistema que ela mesma criou, né? O sistema natural dela de continuidade da sua espécie. Então esses pássaros chegam, vários deles, né? Porque não são todas as árvores que abraçam uma quantidade grande de pássaros. Tem pássaros que gostam mais de uma frutinha, tem pássaros que gostam mais de outra, tem pássaros que preferem mais uma florzinha, tem pássaros que, enfim, elas são mais restritivas dentro desse processo. A jabuticabeira não. A jabuticabeira é a verdadeira sogra, é aquela que venha. Eu sou muito abundante, muito próspera. Então ela conta com esses passarozinhos que comem do fruto, derrubam muito deles no solo, como eu mostrei para vocês, né? O solo dela assim fica abarrotado de jabuticaba e eles levam as sementes para que a espécie continue se reproduzindo, né? Continue existindo dentro do planeta. E assim, só essas informações já trazem para a gente uma infinidade de mensagens subliminares, né? De mensagens que ditam o comportamento, né, dessa pessoa, o comportamento dela, como ela age na natureza, é a mensagem subliminar que ela passa. Para cada um, gente, essas mensagens vão surtir um efeito diferente, sabe? Para mim, como eu iniciei esse vídeo falando, se essa jabuticabeira falasse, ela traria uma infinidade de histórias minhas, de coisas que ela conversou comigo, que ela participou, sabe? Ela era uma jabuticabeira que não dava muitos frutos. E quando dava frutos, eram bem azedos. Bem azedos. E isso dentro do meu processo, da Fernanda, sabe? Significou muita coisa. Do quanto de mim, essa minha relação com mãe, com feminino, estava amarga. Estava sem nutriente, estava sem tônus. O quanto a minha criança se sentia assim desprotegida de mim mesma,
sabe? Por quê? Porque antes de ser mãe e antes de ser filho, a gente tem a nossa criança. Então, se você é um homem, você é primeiro, antes de ser pai fora, externamente, e antes de ser filho do seu pai, você tem que ser pai de você mesmo. Assim como as mulheres. Antes da gente ser mãe, eu ser mãe da Jaque, ser mãe do Cauê, antes de eu ser filha da Inide, filha do Mário, eu sou mãe da Fernanda, da criança interna de mim mesma. E a jabuticabeira, ela traz muito esse relacionamento entre mãe e filho. Mãe, para a criança, é aquela que protege, é aquela que tem um caule forte, que traz nutriente, que traz realmente a nutrição de tudo que precisa, pelo tempo que precisa. Isso é muito sagrado. O tempo certo para as coisas, né? Então, assim, a jabuticabeira é um dos maiores ensinamentos dela. É para a gente olhar para a nossa relação. A nossa relação como pai e mãe de nós mesmos. Como pai e mãe de nós mesmos. Como está a nossa relação com essa nossa criança, né? Nós se tornamos esses pais atrozes, esses pais autoritários, esses pais infantis de nós mesmos. Esse é o questionamento que ela traz, sabe? É para esse local que a jabuticaba leva a gente olhar pra gente dentro desse local. Aí a gente vai olhar para o fruto dela, né? O fruto da jabuticaba, ele é muito rico em fósforo, em vitamina C. E tudo isso já diz muita coisa pra gente. Tanto a um nível físico, né? É um excelente antioxidante. Ela é muito ótima, é digestiva. É uma fruta que quando a gente almoça, quando a gente janta, quando a gente, sei lá, faz todas as coisas de comer, ela é digestiva. Ela é muito digestiva. Porque ela tem essa coisa, ó, vou pegar aqui, vocês gostam de palavras bonitas. Então eu vou dizer. Ela traz aqui. Ela é rica em ferro. Aliás, isso é uma outra coisa que eu vou abrir um parênteses aqui. Tudo que é escuro, tá, gente? Tudo que é escuro. Então, espinafre, vegetais escuros, brócolis, berinjela. Tudo que é escuro tem muito ferro, tá? Ela tem fósforo, ela tem vitamina C, ela tem nitacina. E a nitacina ela é uma molécula que é encontrada dentro do complexo B. E aí, por isso, ela é um excelente antioxidante, sabe? É por causa dessa nitacina que ela traz. E aí ela ajuda a gente a eliminar todas essas nocividades olha aqui o que eu escrevi bem bonitinho aqui, ó. A perpetuação de suas... não foi aqui. Ela melhora, então, a nossa digestão e ajuda a eliminar, então, toda essa toxicidade, as toxinas do nosso organismo. Então, vamos supor que você se rendeu à sua criança desnorteada e enfiou o pé na jaca e fez uma esbórnia de comida e comeu enlouquecidamente. Depois da refeição. Ela é ótima.
Ai, meu Deus, Fernanda, você comeu a jabuticaba com a casca e tudo. Porque é na casca que a gente encontra essa nitacina que tá no complexo B, só na casca, tá? A gente não pode exagerar para não ficar empachado. Agora, gente, vamos numa outra fala minha que é recorrente, né? Tudo é o equilíbrio. Tudo é o equilíbrio. Na natureza, nada é desequilibrado. Desequilibrou a natureza, dá ruim nos processos, tá? Então, tudo é o equilíbrio. Você não vai comer este pote de jabuticaba, arroz, porque vai ficar empachado, vai ficar com o intestino preso. Para outros vão dar diarreia. Para cada um reage de um jeito. Então, existe um equilíbrio das coisas. Ah, vou comer jabuticaba todo dia. Ah, agora eu vou comer jabuticaba todos os dias, porque a Fê falou que ela é muito rica de vitamina C, de fósforo, de ferro. Não vai funcionar. Mesmo porque a árvore é o que eu digo. Aprenda a ouvir o vegetal. Aprenda a ouvir o vegetal. Aprenda a estar com esse reino vegetal, respeitar o tempo dele, sabe? O tempo dele é o tempo que é. Se é uma fruta que in natura dura somente 24 horas, gente, tem uma coisa aí, sabe? A gente querer prorrogar, querer deixar durar mais tempo. Presta atenção nessas coisas, presta atenção. Por isso que eu digo, tudo no reino vegetal, mineral e animal vai muito além do livro, vai muito além das palavras, vai muito além daquele que está falando. É uma questão da gente entrar numa simbiose, num processo natural, da gente se prostrar diante desses seres. E, ai, Fernanda, mas eu não tenho uma jabuticabeira no meu quintal. Nem todo mundo tem, certo? Mas perceba que você vai se abrindo para isso. Você vai se abrindo e aí você vai entendendo que aquela jabuticaba que tá lá no mercado, para ela tá durando aquele tempo todo dela lá, tem algo ali que não é natural. Agora não é para ficar louco. Ai, meu Deus, não. Porque você vai compreendendo, então você vai dizendo, grande espírito, eu entendi. Então, a partir do momento que você vai entendendo, automaticamente o seu campo cria situações para que aquela verdade seja uma verdade na tua vida. A partir do momento que você resolve andar dentro dessa verdade. Então, vai conhecendo e vai percebendo o tempo natural das coisas, aonde que a gente fica ali atrelado a querer manipular, a querer as coisas do nosso jeito, sabe? Quando a gente quer as coisas do nosso jeito, o nosso fruto é amargo, o nosso fruto passa do tempo, sabe? Muitas vezes ele encrua no pé. Percebe se isso é falta de nutriente, né? Se é falta de nutriente, o que eu posso fazer para mim, que sou também uma árvore, que preciso nutrir as minhas raízes, que preciso nutrir o meu espírito, que preciso tomar sol e preciso sentir as informações, e vai se abrindo. Tá? Os antigos diziam que quando eles encontravam uma jabuticabeira, seja ela assim, né, o pé dava de frente com uma jabuticabeira, ou quando eles sonhavam com uma jabuticabeira, isso era um sinal de muita abundância, de muita prosperidade para a vida deles, né? Eles acreditavam muito nisso. E é assim que a gente vai adentrando dentro desse reino e vai começando a conversar com eles e entender, porque às vezes a jabuticaba, ela não está falando comigo agora sobre
o poder de mãe. Talvez ela esteja falando para mim do ciclo da vida, do que é efêmero, que é o ciclo da vida. Talvez é isso que ela esteja falando comigo neste agora. Talvez eu esteja com uma questão dentro de mim que me aparta muitas vezes do que de respostas. E elas me trazem dentro dessas mensagens subliminares de nós mesmas. Então, o meu convite neste canal é a gente começar a ouvir esse reino, ouvir o que para você faz sentido, o que para você elas querem falar, o que para você a jabuticaba é bom. Porque se você é uma pessoa que tem uma produção muito grande de ácido gástrico, comer casca de jabuticaba não é bom. Mas para você que tem falta, é ótimo. A gente aprender que nós somos seres únicos, gente. E dentro dessa única individualidade de cada um de nós, existe um universo. As plantas, os vegetais, elas não são só o que a gente olha numa primeira instância. Elas não são só o que a gente vê na primeira camada do solo. Eles são muito além disso. Muito além disso. Um vídeo de berinjela. Oh, meu Deus! Oh, seres sagrados! Eles estão querendo falar, sabe por quê? Eles estão aqui do meu ladinho. Eu recém plantei beterraba e berinjela, então eles estão aqui em volta de mim falando: mãe, estão aqui, eu tô aqui, quero falar também. Já falo sobre vocês. Hoje o foco é a jabuticaba. É a jabuticaba porque ela me inspira, porque ela traz a força, porque essa jabuticabeira em especial, eu tenho muita honra por ela, porque a vida dela diz muito da minha, né? Dos momentos em que a gente foi amarga, dos momentos em que a gente não dava flor, dos momentos em que a gente não conseguia dizer para as pessoas que precisavam de água, que precisavam de nitrogênio, de fósforo. Ela diz muito para mim, ela conversa muito comigo. Muitas das minhas inspirações, muitos dos processos de entendimento, de ancoragem, de liberação, de perdão, aconteceu debaixo dessa árvore. Muitos bolos de entrega eu plantei no pé dela. É uma árvore muito sagrada. E eu agradeço ao grande Espírito por me conceder um tempo com ela, por eu ter tido tempo de reconhecer a voz dela, de eu ter tido tempo de agradecer, mãezinha sagrada, gratidão por tanta abundância e gratidão por tanta paciência comigo. Gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão pelo teu fruto doce e abundante, mostrando para mim que a vida ela é próspera e ela é abundante. Ela é abundante. Essa jabuticabeira acolheu muitas das minhas lágrimas. Ela sustentou muita da minha ira, da minha raiva. E com essa folhinha tão pequenininha, porque vocês já viram a folha da jabuticabeira como é pequenininha? E tão farta, né? Ó, tá dando pra ver ela aqui atrás, aqui na minha cabeça, ó. É bem pequenininha as folhinhas dela.
Então isso fala também, né, que às vezes a gente não precisa ser imenso. Às vezes a gente não precisa ser imenso. Porque se a jabuticabeira quisesse ser a goiabeira que está ali do lado, ela jamais seria a mãe que ela é. E dentro da singela folhinha que ela tem, ela produz tudo o que ela precisa para sustentar a raiz. Porque a copa dela equivale à raiz dela, a raiz profunda, que apesar dela mesma, né, apesar das condições dela mesma, porque ela é plantada aqui onde tem muita poluição, asfalto, enfim, tantas coisas, apesar dela mesma, ela arrumou condições para viver dentro dessa abundância e dessa prosperidade e ainda assim trazer tanto ensinamento para quem estava com ela, né? Então assim, é um ser ancestro, é uma verdadeira abuela, ai, 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 é uma abuela ancestral. E toda vez que você comer uma jabuticaba, toda vez que você enxergar uma jabuticaba no seu caminho, lembra que ela tem uma linguagem subliminar e a principal linguagem dela para você neste agora é: se abre, filha, eu sou a mãe que te protege da tempestade, que te protege do vento. Fica aqui. E no tempo certo, filha, no tempo certo, aguarda o seu tempo. Aguarda o seu tempo. Aguarda o seu tempo para que você entregue o mais doce fruto. Tenha paciência, filha querida. Filha do meu espírito. Tenha paciência. Meu nome é Fernanda Heiler, uma tormenta cristal, e assim falei dessa amada, idolatrada, salve, salve, jabuticabeira. Ai, ai, ai.